Oi, gente. Essa vai ser a gravação da lista 10 de exercícios e vai ser separado em duas partes o vídeo, né? Vai ter primeiro a questão 1, depois a questão 2, para não ficar tão grande. E vai ter uma diferença em relação às outras gravações, porque eu vou passar mais por cima dos lançamentos que já foram feitos com mais frequência, que vocês já fizeram antes. E vou dar mais ênfase e resolver com mais detalhes aqueles que vocês têm mais dúvidas recorrentes e que são lançamentos novos e que também exigem mais atenção por terem mais detalhes e mais contas dentro do mesmo lançamento, entendeu? Mas melhor no mesmo. Então vamos lá. Lista adicional 10. A empresa Fito possui em 31 de 2 de 2021, após efetuados todos os ajustes, o seguinte saldo de suas contas patrimoniais. Aqui, ó, um monte de conta. Com base nas informações acima, elabore o balanço patrimonial na CIA Fito. Vamos ver as coisas que tem mais de diferente. Clientes com moeda estrangeira, qualquer outra coisa estrangeira, é a mesma coisa, só que em outra moeda, entendeu? Então, vai continuar ali no mesmo lugar, que seria clientes normais, só que com a moeda estrangeira. Olha só. A gente odeia isso do Teams. Eita, mas tá pequeno isso daqui. Estão vendo aqui, ó, que o cliente continua aqui no ativo? Mesma coisa, fornecedores de moeda estrangeira, continua ali no passivo circulante. Mercadorias, moeda estrangeira, ali no ativo circulante também. Então, vai continuar no mesmo lugar que seria normal, só que com moeda estrangeira. Aí tem um detalhe, né? Vale 180 mil na moeda estrangeira. Na moeda estrangeira, não. Na moeda brasileira, que o balanço patrimonial está aqui no Brasil. Então, a gente tem que fazer as equivalências para colocar no dólar, né? Mas isso é um detalhe que a gente vai ver na hora do lançamento. Aí tá. Fez o balanço. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Aluguéis a apropriar. Olha aqui, que legal. Aluguéis a apropriar vai ficar aqui no ativo. Aluguéis a apropriar é como se fosse. Sabe seguro? Quando a pessoa compra o seguro, ela já paga. E depois ela tem um direito de usar naquele seguro, e com o tempo ele vai desvalorizando, vai diminuindo o valor que a pessoa tem para usar ainda. O aluguel da própria é a mesma coisa. Vamos supor que é a mesma coisa para pagar todo mês. Aí sobrou um caixa esse mês, eu quis garantir o aluguel, eu falei lá pro proprietário, ó, pega aqui o aluguel de 5 meses. Aí ele falou, beleza. Aí vai descontando, entendeu? É a mesma coisa. Vamos ver se tem algo diferente. Duplicatas descontadas, que dessa vez já veio aqui no balanço, ó, legal. Duplicatas descontadas também vai ficar ali no passivo, mesmo sendo uma duplicada, porque é uma duplicada descontada. É um dever que a empresa tem. Inclusive, vai falar ali nos ajustes embaixo. A empresa tinha duplicados a receber em 360 mil. Aí aconteceu alguma coisa e a empresa falou: preciso de metade desse dinheiro agora. Só que meus clientes só vão pagar depois essas duplicatas. Aí ela vai lá no banco e fala: ó, eu quero essas duplicadas agora, eu preciso agora. Tem como você arranjar o dinheiro para mim? Depois meus clientes vêm e pagam para você. Aí o banco vai falar: beleza. Só que vai ter os juros, eu não vou fazer de graça, né? Então, esses encargos financeiros é pelo banco para adiantar essas duplicatas. E aí depois os clientes vão e pagam para o banco. Mais alguma coisa? Não.
Então, vamos lá. Fundo de fixo de caixa normal, com bancos mais estrangeiros ali no nosso disponível, a aplicação financeira também, duplicatas a receber, sendo diminuída de AVP e perda estimada, clientes moedas estrangeiras, mercadorias de importação, aluguéis, apropriar, tudo aqui no ativo, circulante. Aí tem as aplicações, a aplicação, né? As aplicações em títulos, mais veículo com a sua depreciação formando um ativo não circulante dessa empresa. O nosso passivo aqui de fornecedores, contas a pagar, fornecedores, salários a pagar, duplicados e descontados. Tudo isso porque são deveres da empresa, né? Fornecedor, que ela tem que pagar. Fornecedor, conta a pagar. Então, aqui são os deveres. E o PL com capital social, sendo diminuído de capital integralizar, reserva de capital e ajuste de avaliação patrimonial. Ok. Vamos lá para o primeiro lançamento. Primeiro lançamento, não. Os ajustes que tem e as informações, as observações. O estoque inicial era composto de 2.000 unidades. A empresa trabalha com MPM, média ponderada. As mercadorias em importação serão entregues em 25/1/2 de 2022. A gente está em 2021 e, se eu não me engano, o último lançamento ainda vai ser nesse mês. Ó, tudo 30/1. Então, a gente não vai chegar a 30/2. E significa que essas mercadorias vão continuar ali. Vão continuar no balanço. O veículo foi adquirido em 30/6. Isso vai ser importante para a gente fazer a depreciação. O rendimento da aplicação é de 1,17 ao mês. Essa aplicação, ela vai render ao mês, então ela vai valorizando um tiquinho no mês. O aluguel apropriar refere-se a um contrato assinado 31/12 para um período de 3 meses. Ó, lembra que era um negócio que você vai lá e paga o aluguel e depois você vai usando com o tempo? Então era isso. Ele vai valer para 3 meses. E olha aqui, ó. Das suplicatas a receber, 180 mil foram descontadas e vencem em 10/1/2022 e o restante vence em 8/1. Tinha 360 mil duplicatas a receber. Aí lembra que 180 mil ele foi descontado, ele foi lá no banco e pediu? Então, agora a receber mesmo tem 180 mil, que vão receber direto dos clientes, né? Mas lá no balanço vai continuar os 360 mil. Ó. E as aplicações estão aqui com seus valores e rendimentos, que a gente vai usar mais tarde, né? Ok, primeiro lançamento. Compra de equipamento nas seguintes condições. Valor total de 200 mil, 150 mil à vista e o restante em 3 parcelas iguais e consecutivas de 50 mil. Nessas parcelas estão incluso uma taxa mensal de juros de 10%. A estimativa de produção deste equipamento é de 10 mil peças. Olha só, tanta coisa num lançamento só. O equipamento vale 200 mil. Ele pagou 50 mil à vista e o restante ele vai pagar depois. Ele vai parcelar. Ele vai fazer um financiamento. Mais 50 mil foi à vista. Ele já chegou, tirou do banco dele e pagou. Para ele parcelar, para ele conseguir financiar, a pessoa não vai vender o equipamento assim, tranquilamente, sem só parcelando o valor do equipamento. Por quê? Quando você
compra algo a prazo, quando você vende algo a prazo, tem a instabilidade do mercado, tem a instabilidade da vida, tem a instabilidade de muita coisa. E é um risco vender a prazo. Então, tem um juro sobre essa venda, sobre essa compra, por ser a prazo. Na parte que é a prazo, claro, na parte que é à vista, não. Então, a gente tem que descobrir qual a parte que realmente cabe ao equipamento e qual é a parte que é encargos financeiros. E como a gente vai fazer isso? A gente faz isso bem parecido com os cálculos de venda, a partir de juros compostos, ó. A parcela de 50 mil à vista e as outras três é de 50 mil parcelado, né? Financiado. Aí, o que que a gente faz? A gente vai pegar a taxa, ô, Glória, a gente vai pegar a taxa aqui, ó, oh, meu Deus, que ele falou taxa mensal de 10%. E vai dividir a parcela por 1 mais a taxa. Igualzinho em compra. Aí na segunda parcela, a gente vai dividir por 1 mais a taxa elevado a 2. Na terceira, 1 mais a taxa elevado a 3. Até a enésima parcela. E aí a gente vai ter, ó, o valor efetivo real do equipamento e os juros. E aí, quando a gente somar todo o valor aqui do equipamento, das parcelas que realmente cabe ao equipamento, a gente vai ter esse valor aqui de 124 mil, mais os juros de 25 mil. Então, o equipamento em si, ele não vale aqueles 200 mil. Ele vai valer na parte financiada 124 mil e esses 50 mil da parte à vista. Não pode esquecer dessa parte de 50 mil. Então, nosso lançamento, ele vai ficar assim. Vamos lá. É em partes. A parte que foi à vista saiu de bancos, correto? 50 mil. A parte que não foi à vista parcelada foi um financiamento. Então, entrei numa continha de financiamento, 150 mil, ok? Ok. O equipamento, como a gente acabou comentando agora, vai ser aquelas parcelazinhas mais os 50 mil. Então, vai ser 174.342, 42 e 60 mil. E o resto vai ser os encargos. Encargos financeiros a transcorrer. Nossa, ficou feio, né? Mas o que importa é entender. 25.657,40. Então, para ele comprar parcelado e financiar uma parte do equipamento, ele teve que pagar de encargos 25.657. Ok. Aí tá, o segundo lançamento é venda, mas tem um detalhezinho nessa venda, por isso que eu vou fazer ela um pouquinho mais tranquilo. Olha só. Venda de metade do estoque em 3 parcelas mensais e consecutivas de 60 mil. Se esta venda fosse efetuada à vista, seria no valor de 140 mil. Isso significa uma taxa de operação de 13% e 7,009 ao mês. Olha que bom, já deu a taxa. O que está dizendo aqui? Vendeu estoque por 180 mil, parcelado, e se fosse hoje, seria 140 mil. A gente já sabe 2 lançamentos desses. Que eu vou fazer mais rapidinho. Duplicatas a receber contra receita de vendas em 180 mil. E o outro lançamento, o AVP, que é
a diferença, né? A diferença do que está sendo pago parcelado para o que seria pago se fosse à vista. É o que traz ao valor presente. Isso daqui a gente já fez 1000 vezes. Por isso que não vou explicar muito. Agora, o segundo lançamento é esse aqui. Se ele vendeu, saiu mercadoria, correto? E foi metade. Ou seja, olha só. Tinha aqui 225 mil de mercadorias. Se ele vendeu metade, vai sair 112.500 mercadorias, certo? Eita. Aí, o que a gente faria? Já colocaria aqui o CMV, que foi o custo, né? Mas, olha só aqui no balanço. As mercadorias, elas têm uma coisinha de diferente também, ó. Ela tem um valor a recuperável. Ela tem um ajuste a valor recuperável. O que é isso? É como se aquelas mercadorias não tivessem mais aquele valor e a pessoa pagou realmente. Aí tem esse ajuste. Ela não vale aquilo tudo, diminuindo o valor delas. Então, a gente também vai colocar esse ajuste aqui. Se ele vendeu metade, a gente vai colocar metade do ajuste, ok? O ajuste a valor recuperável, metade dele vai ser 5.400. E aí a diferença que vai ser realmente CMV. A diferença que eu digo entre o valor das mercadorias e o valor de ajuste. É só que essa diferençazinha bem pequena em relação ao que você já vem fazendo nas outras listas. Mas é importante também se atentar. Ok? Vamos lá. 8 do 1. Recebe 175 mil das duplicatas a receber do balanço inicial vencíveis nessa data. O restante considerado pela empresa como incobráveis. Como assim? Olha só. Lembra que nas observações 180 mil foram descontadas? E o restante, que era 180 mil também, ia vencer em 8 do 1? Pois bem, chegou o dia 8 do 1 e elas estão aqui vencendo. Vencendo assim, os clientes têm que pagá-las agora. E eles só pagaram 175 mil de 180. Então, olha só. Primeiro lançamento. Vai entrar em bancos esses 175 mil, porque a gente recebeu 175 mil duplicatas. Eu escrevi errado, né? Duplicatas a receber 175 mil. Dali lançamento, né? Duplicatas a receber, vamos lá no balanço aqui. Duplicatas a receber tem um AVP, então vamos tirar esse AVP também. AVP, balanço patrimonial. 27 mil. Receita de juros. Ó, bem normal, como se fosse o lançamento que a gente já está acostumado. O que complica é agora, que teria 17. Ou, gente, de onde tirei 17. O que complica é agora. Em vez da gente parar por aqui, tem um probleminha. Por quê? Valia 180 mil. A gente precisava receber 180 mil, só que a gente só recebeu 175 mil. Concorda comigo que tá faltando 5 mil? O que acontece? É uma vinda a prazo, tem riscos. E a empresa já tinha pensado aqui, olha só. Já tinha pensado que ia ter
uma perda de 2.700, que os clientes não iam pagar 2.700, já tinha essa perda estimada. Só que os clientes não pagaram 2.300, então a gente tem que colocar esses dois. A perda estimada e a perda não estimada. Ó, PECLD, que é a perda estimada de 2.700 e uma perda não estimada, que a gente vai chamar de perda com incobráveis. Incobráveis. De 2.300. Que vai totalizar os 5.000 que a gente perdeu. Entendeu? E a contrapartida vai ser duplicados a receber. Porque eu não vou mais receber essas duplicatas, tem que sair do meu balanço, né? Entenderam? Essa é a diferençazinha que tem do lançamento comum quando os clientes pagam tudo. Só completar aqui. Ok. O próximo lançamento eu fiz mais rapidinho, já até fiz ali, porque esse é comum. Paga o salário do mês de dezembro de 2021 que estavam abertos. É só ir lá no balanço, como a gente já fez, ver quanto tem de salários para pagar, 20.250. E vai lá e paga. Tira do banco para pagar alguma coisa, né? Tira do banco e debita a conta que era crédito no passivo de salários a pagar. Bem tranquilo. Aí tá. Clientes vão ao banco e pagam as duplicatas descontadas. Que lembra que lá em observação não estava falando que essas duplicatas descontadas iam vencer dia 10/1? Pois pronto, os clientes foram lá e pagaram ao banco. Aí o que que acontece? Essas duplicatas que eles pagaram, mas não vai entrar no nosso banco. Porque a gente já recebeu do banco o dinheiro. O que vai acontecer é que está acontecendo aqui a ação em si. Então, é como se fosse regime de competência. Deus está acontecendo a ação, então a gente vai fazer o lançamento. Mas mexer no caixa não vai, entendeu? Então, era 180.000. Aqui a gente pode vir olhar no balanço. Ó, duplicatas descontadas, 180.000. E ela vem com os encargos financeiros, que a gente também tem que tirar aqui do nosso balanço. Então, a gente vai fazer esses dois lançamentos. Vai debitar duplicatas descontadas, 180.000. E creditar duplicatas a receber, que é o restinho que ficou lá no ativo. E agora já não vai ficar mais, né? E despesa de juros com duplicatas, eu vou colocar só assim. Eita, descontadas. Quanto? 18.450 encargos financeiros a transcorrer. 18.450. Olha só. Esses encargos eu já paguei para o banco. Esses duplicados, esse dinheiro eu já recebi do banco. Mas está sendo pago agora. A ação de pagar os duplicados pelos clientes está acontecendo agora. Então, o lançamento está rolando agora também. Próximo lançamento. Tem que ter esse cuidadozinho. Esse daqui a gente já fez várias vezes, né? Olha só. E botou tudo junto para ficar mais tranquilo. Adquire 90% da CIA Arariboi por 35.000. O valor contábil dos ativos era de 40.000 e o valor justo de 39.000. Ó, dá para ver que vai ser uma menos-valia. O valor contábil tá menor que o valor justo. Olha só, eu fiz uns cálculos aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Tem Arariboi. Ele pagou
35 mil por 90%. O valor contábil era de 36 mil e o valor justo seria 35.100 desses 90%. Ou seja, o valor de mercado, o valor que esses 90% da Arariboi realmente valem era 35.100. E eu paguei 35 mil. Ou seja, eu ganhei R$ 100 nessa compra. E o valor de mercado é de 35.100, mas contabilmente ela está em 36 mil, ou seja, ela está menos valorizada no mercado em R$ 900. A gente vai fazer esse lançamento. O lançamento vocês já fizeram 1000 vezes, mas ainda é muito confuso, né? Então, vai ser o investimento permanente. CIA Araribói vale 36 mil. Contabilmente, a gente anota que tá contabilmente. Sendo diminuído de uma menos-valia em R$ 900. Vocês lembram? Porque ela tá valendo menos no mercado do que contabilmente, então tá menos valorizada do que ela deveria. E teve um ganho nessa compra de R$ 100, que era para pagar 35.100. Oh, meu Deus. 35.100 e eu só paguei 35 mil, que é o que a gente coloca agora, saindo de bancos, os 35 mil. Aí, se somar tudo, ó, fica perfeitamente batendo. Que coisa linda. Vai lá, próximo lançamento. Aqui, eu já até coloquei aqui, porque essas coisas de CIA permanente a gente já fez demais. Se a Araribói declara lucro de 40 mil. Se ela lucrou 40 mil, eu tenho 90% dela, eu só vou lucrar 36 mil. Então, vamos fazer o lançamento de débito e investimento permanente, 36 mil, e uma receita para fazer essa equivalência patrimonial, 36 mil. Tranquilo. A CIA Araribói distribui 50% do lucro. Se eu tinha 36 mil desse lucro, ela vai distribuir metade, eu vou ganhar 18 mil. E, ao mesmo tempo, vai desvalorizar a minha parte em 18 mil. Então, vai entrar aqui, ó, em bancos 18 mil e vai creditar o investimento permanente para desvalorizar ele, diminuir o valor dele em 18 mil. Próximo lançamento. A participação na Sierra Araribóia é vendida por 45 mil. Aqui eu coloquei um resumozinho para não ficar tão avoado. Ela valia 36 mil contabilmente, lucrou 36 mil, aí depois distribuiu metade do lucro de 18 mil, então no fim ela só lucrou 18 mil, valorizou 18 mil. Esses 36 mil mais os 18 mil é 54 mil. Ou seja, a minha parte agora está valendo 54 mil. Aqui. Então, ó, o investimento permanente que vai sair da minha empresa valia 54 mil. E vai entrar em bancos 45 mil, porque foi a parte que eu vendi. A menos-valia é copia e cola de R$ 900, que nem tá aqui. Aí o que vai mudar agora vai ser essa diferença. Por quê? O meu investimento estava valendo 54 mil, menos essa menos-valia aqui, né, de 953.100, e a pessoa só me pagou 45 mil. Então eu tive uma perda nessa venda. Tá vendo que teve uma perda? Era para eu receber 53.100 e aí eu só recebi 45 mil. Eu vendi ela desvantajosamente, no valor de 8.100. Acompanharam? Nossa, mãe. Pronto. Aí assim vai bater. É por isso que não tá batendo.
Pronto. Ah, tá, o próximo lançamento também é mais rapidinho. Cálculo do rendimento das debêntures. Eu coloquei aqui, olha, a gente já pode até fazer tudo junto, que o próximo é o valor justo das debêntures. Ó, debêntures. A Ciamora, que é uma CA, antes tinha um valor de ação de 315 mil. E eu tenho 100 dela. Ela vai render 1%, 1,1%. Ou seja, eu vou calcular o total dela e ela vai render 1,1% do valor dela. Então, se ela vale 31.500, 1,1% dela vai ser 346,50. E a gente vai fazer a mesma coisa nas outras. O valor total da Vejora vezes a porcentagem de rendimento e a VG é a mesma coisa. Aí o que muda é agora. Aí faz o lançamento. Ó, o lançamento só com o rendimento. A aplicação valoriza e tem uma receita de juros ali para fazer essa equivalência com o rendimento. A CA, a gente não faz essa equivalência. Se ela tiver mais valorizada ou menos valorizada no mercado, não interessa. Nosso balanço vai ficar com o valor que a gente teve de compra mais o rendimento. Não vai mudar. Mas a VJOR e a VGR vai. Só vai ter diferença entre elas aonde muda. A VJOR vai mudar no balanço patrimonial ali no PL e a VGO, GR, termina em GR, que nem a DRE, vai fazer a mudança na DRE, mas elas vai ter que ter essa mudança para ficar igual o balanço patrimonial com o valor de mercado. Ou seja, se antes eu tinha 30.600 no total de VJOR, mais esses 367 367.200 de rendimento, o valor total que eu estava tendo de VJORA, depois desse rendimento no final do mês, está sendo de 30.967,20 centavos. Contudo, o valor justo, ó, o valor justo, que é o valor de mercado, tá de 30 mil. Então, a gente tem que fazer essa diferença aqui, ó, de 967,20. Já a VG, antes eu tinha 20.700, mais o rendimento de 238 ficou em 20.938,05 centavos. E o valor de mercado é 21 mil. Então, o mercado está mais valorizado, enquanto a VJORA está menos valorizada. A gente tem que fazer esses lançamentos. Então, a gente vai fazer. E agora, no nosso balanço, vai ficar só com o valor de mercado, tudo tranquilo, os 30 mil. Aí, como eu falei, a VGE é DRE, a VJORA é balanço patrimonial no PL. Aqui, como é DRE, vai ser um ganho, que é o lançamento, né? Um DRE. Entendido? Que aí vai valorizar, vai aumentar o valor da aplicação, vai ficar com o valor de mercado. E na VGORA, o contrário, vai diminuir o valor que está no balance e aí vai cair para os 30 mil, que é o valor de mercado. Aí o próximo lançamento.
Recebe a primeira parcela da venda do 1 do 1. Essa daqui eu fiz bem rapidinho para vocês, porque não tem diferença. Por mais que na venda, na hora da venda, teve aquela bagunça com a mercadoria, porque teve o custo e teve o ajuste a valor presente e tal, aqui não, vai ser igual já vinha fazendo antes. Recebe a primeira parcela, que é de 60 mil, entrou em banco 60 mil, duplicado você receber 60 mil, e aí só faz aqui, aquele cálculozinho rapidinho lá, ó. Isso, fez o cálculo, encontrou os juros e coloca lá os juros e diminui o AVP. Tranquilo, a gente já vinha fazendo. Agora, ajustes cambiais. Ajustes cambiais, graças a Deus, o Tadeu dá os lançamentos, porque aí ajuda a lembrar. Ajustes cambiais, a gente vai vir lá no balanço e vai procurar onde que tá tendo moeda com valor diferente, com valor estrangeiro. A gente tem bancos, a gente tem clientes e a gente tem mercadorias. Aqui não tá mercadorias moeda estrangeira, US, mas tá mercadorias e importação. Essa mercadoria de importação também vai ter esse ajuste cambial, por quê? A mercadoria ainda não chegou na minha casa, ela ainda está transitando. Enquanto ela não chega aqui, ela ainda vai estar no valor do outro país. Então, ela vai ter esse valor do dólar variando também, porque ainda vai estar em dólar. E olha só, mercadorias têm o mesmo valor de fornecedores. Por quê? Como ainda está vindo, é uma coisa que ainda tá para acontecer. Então, eu ainda tenho que pagar meu fornecedor quando a mercadoria chegar. Então, é o mesmo lançamento, tá vendo? Mercadoria chegou, eu pago o fornecedor e vai ser o valor da mercadoria que chegar. Então, a gente vai fazendo o mesmo lançamento. Por isso que, inclusive, já é o mesmo valor, pode ser no mesmo lançamento, já vai ficar tranquilo. Aqui. Fiz um rascunhozinho para ficar mais tranquilo. Como é que a gente vai fazer? Está lá no balanço patrimonial que em bancos estrangeiros tem 135 mil. Se o dólar teve uma variação de 50 centavos, ó, de 50 centavos, a gente tem que fazer isso. Se antes valia R$ 5, 135 mil, é porque eu tenho 27 mil dólares. Se eu tenho 27 mil dólares, a 5,50 isso vai valer R$ 148.500, entendeu? Se no meu balanço, voltando, se no meu balanço está 135 mil reais de moeda estrangeira, significa que eu tenho 27 mil em dólares, porque é uma diferença de 5 vezes. Só que agora é de 5,5, porque o dólar aumentou. Então, essas 27 mil moedas em dólares que eu tenho, a 5,5 vão estar valendo R$ 148.500. Então, é uma diferença de 13.500. Aí a gente vai colocar o lançamento aqui. Em bancos de moedas estrangeiras, dólares, 13.500. Receita de variação. Por que que é uma receita? Vocês concordam comigo? Se valorizou o dólar e eu tenho uma moeda lá, o valor da minha moeda está aumentando, tanto que o meu banco foi débito. Se está aumentando, eu estou ganhando, então vai ser uma receita. Aí tá, o próximo são os clientes. Esse daqui eu acabei fazendo rápido demais. Os clientes lá no balanço está 180 mil, ou seja, 180 mil em reais. Dividindo por 5, vão ser 36 mil dólares. Vezes, eu já fiz porque assim,
Tem como você fazer, já vezes, a diferença da variação, que já vai te dar o valor da diferença. Você não vai ter o valor que você vai colocar no balanço, mas você vai ter o valor da diferença. E eu fiz isso para mostrar para vocês essa opção. Então, os 36 mil dólares vezes 50 centavos são 18 mil. Essa é a diferença que a gente tem que colocar no nosso balanço, no nosso lançamento. Então, clientes de moedas estrangeiras em 18 mil. Receita de variação cambial, 18 mil. E o último que eu deixei é o mais complicadinho, porque é o fornecedor e a mercadoria do mesmo lançamento. Mas vocês vão ver que não é complicado, é só porque os dois são contrapartida um do outro. Olha aqui, esse aqui eu fiz igual o outro e eu deixei aqui para vocês verem. Tá lá no balanço 67.500. Dividindo por 5, que é o valor da moeda, a gente vai ter 13.500. Então, a gente tem 13.500 dólares. A diferença entre o valor do dólar atual e de antigamente é de 50 centavos. Então, o meu dólar, que é 13.500, vezes essa diferença, é uma diferença total de 6.750. Essa é a diferença que eu tenho que fazer de lançamento. E aqui, ó. Quem fica em cima é mercadorias, porque a gente está colocando, o valor está aumentando, o valor da mercadoria está aumentando, o valor do fornecedor está aumentando. E se mercadorias é débito, quem vem débito em cima é mercadorias. E aqui é o fornecedor. E olha aqui que legal. Da mesma forma que a gente ganhou em clientes e gerou uma receita, ganhou em bancos, gerou uma receita, ganhou em mercadorias, fornecedores a gente não ganha, porque a gente tem que pagar mais para os nossos fornecedores. Interessante, né? Vamos lá, próximo. Próximo lançamento. Próximo lançamento é tranquilo. Eu só não fiz ele ainda para mostrar para vocês uma diferença, porque você tem que ter cuidado. Efetua o lançamento de despesas de depreciação do mês. Esse lançamento de despesas de depreciação do mês é a depreciação que ele vai te dar em observações. Tem que ter cuidado. Ou as que vão estar no balanço, mas geralmente vai estar em observação também, porque você tem que ter mais informação. Só as que vêm no balanço não é suficiente. Ó, vai ser a depreciação de veículos, porque tudo que está aqui, o único que deprecia é veículos. O veículo foi adquirido em 30 de 6 de 2021. 30 de 6 de 2021. Tem uma depreciação. Cadê? Gente, cadê a depreciação do veículo? De 18 mil. E ele foi adquirido em 30 do 6. A gente já está em 30 do 1. Já se passaram 6 meses, ó. Então, se for 18 mil em 6 meses, é 3 mil em cada mês. Então, nesse mês, a gente vai só colocar essa depreciação de 3 mil. Por isso que tem que olhar. Depreciação acumulada veículos, 3 mil.
E aqui, como é para fazer o lançamento, a gente já vai gerar a despesa também, né? Então, gerou a despesa e a depreciação. Lançamento já fez 1000 vezes. Agora, despesa de aluguel. Por que que eu não fiz também, já antes? Não vou passar tão rápido nesse. Porque esse aluguel, ele é diferente. Lembra que era um aluguel apropriar em 16.200 e que falava lá em observação que esse contrato tinha apólice de 3 meses? Então, a gente tem que fazer essa divisão. É um aluguel que vale 16.200 para 3 meses, ou seja, é 5.400 para um mês. Então, a depreciação vai ser de 5.400. É uma depreciação diferente. Não é um aluguel a pagar, que nem o salário que está aqui, que você só vai lá e coloca. Você tem que fazer esse cálculo. Ele estava aqui no ativo. Então, a gente coloca aqui. Aí vai criar despesa, porque tá gastando o aluguel desse mês agora, e vai diminuir aquele jeito que tem de aluguéis apropriar. Então, entra em crédito. Aqui, salários, pelo visto, vai ser mais tranquilo. Por quê? Aqui. Efetua o lançamento. Os salários do mês totalizam 25.000 e serão pagos no dia 10/2 de 2022. É aquele lançamento que vocês já fizeram 1000 vezes. Vai gerar despesa e a conta de salários a pagar para ser paga no próximo mês, no valor de 25.000. Tranquilo. Efetua o lançamento da apropriação da receita de juros da aplicação financeira. Lembra que tinha uma aplicação financeira? Acho que fiz os cálculos aqui. Uma aplicação financeira, fiz não. Eu lembro o valor dela. Uma aplicação financeira no nosso balanço aqui, no valor de 22.500. E ela tinha um rendimento de 1,17% ao mês. Aí, fazendo esses 22.500 vezes 1,17%, vai dar esses 263, que é só colocar. Vai aumentar a aplicação e vai ter um crédito em receita com a aplicação financeira. Aí, ok. Lançamento tranquilo. Agora, esse lançamento aqui. O equipamento produziu 500 peças. Lembra que quando a gente comprou o equipamento, falava que ele podia produzir 10.000 peças? Talvez ele produza mais a estimativa é que ele produza 10.000 peças. Aqui, ó. A estimativa de produção desse equipamento é de 10.000 peças. Ou seja, quando o equipamento produzir essas 10.000 peças, ele vai acabar. Quando ele produzir 5.000 peças, ele vai estar ali na metade da sua produção. Ou seja, ele já vai ter atingido a metade do seu valor. Por quê? O meu equipamento tá novo hoje, vamos supor. Mas vamos supor que nesse mês ele já tivesse produzido 5.000 peças. Aí eu chego e vou vender. Aí a pessoa vem e me pergunta: quantas peças o equipamento pode produzir? Eu falo 10.000. E já produziu quanto? 5.000. Passou só um mês. O equipamento é como se ele tivesse novo, mas ele não tem uma taxa de produção alta mais. Então, essa pessoa não vai querer pagar o valor dele total, ele vai querer pagar só metade, porque ele já produziu metade e agora ele só pode produzir metade do que ele produziria. Então, a gente aqui vai ter uma depreciação. Se ele produziu 500 peças, e ele podia produzir 10.000, 500 peças, produzir 10.000, ele chegou ali num 20%. Então, ó,
Cadê nosso equipamento? Como a gente vai fazer isso? Por quê? Tem outro detalhe. Lembra que o equipamento não vale os 200 mil que a gente vai pagar? Ele só vale os 500 mil mais os 124, que nem a gente colocou lá no nosso balanço. Então, a nossa depreciação vai ser em cima disso. Depreciação. Pode produzir 10 mil peças e ele vale 174.342,60 e ele produziu 500. É 20%. Então, vai ser 20% dele também. Já se foi embora, desvalorizou, depreciou, que é 8.717,13. E é isso que a gente vai colocar aqui. Despesa de depreciação com equipamento em 8.717,13. E aqui, depreciação acumulada de equipamento. Nossa, que coisa feia. Eu vou até colocar aqui, depreciação, mas não ficou muito feio. 8.717,13. Aí, quando ele produzir mais 500, vai depreciar mais 8.700. Até que uma hora ele vai produzir as 10 mil e aí vai depreciar os 170 mil do equipamento e acabou os equipamentos, né? Aí tá, próximo lançamento e último, paga a primeira parcela da compra a prazo do equipamento. Isso aqui é bem parecido com venda a prazo, só que agora você tá pagando, né? Então, olha só. A primeira parcela você paga 45.450 do equipamento e tem embutido nela 4.545,45 de juros. Então, olha só, você vai pagar 50 mil. Você vai pagar 50 mil, sendo que desses 50 mil, encargos financeiros, 4.545,45 são de encargos financeiros. Então, você vai tirar 50 mil do seu banco e 4.545 são de encargos financeiros. A contrapartida de bancos vai ser financiamento, porque você vai diminuir ali do valor que você tem que pagar quando você paga. Então, vai diminuir de financiamento. E de encargos financeiros vai ser despesa de juros. Lembra que em venda era uma receita de juro, aqui como a gente que está pagando, vai ser despesa. Mas o lançamento é bem parecido, a lógica é bem parecida, só que agora você é que está comprando. Aí, fazendo os lançamentos, fazendo os razonetes, a gente vai para a DRE e o balanço. Eu acabei colocando no lugar errado, isso daqui é a questão 2. Mas aqui, a DRE. Receita de vendas, vai ser tudo aquilo que a gente vendeu. Lembra que a gente vendeu metade do estoque, 180 mil, menos o AVP, que era de 40 mil, a gente vai ter uma receita líquida de 140, que é, ó, justamente o valor que seria se fosse vendido hoje, olha só. O custo foi de 107.100, dando um lucro bruto de 32.900. Aí aqui a gente vai tirar todas as despesas, as perdas, além de colocar os ganhos. Ó, o ganho com compra vantajosa, quando comprou a aplicação permanente, e o ganho com a valorização de investimento. Esse daqui é o investimento VGE, lembra que vem para a DRE? Olha aqui, o ganho dele. E a receita de equivalência patrimonial, que acho que teve um monte, né?
Aí a gente vai ter um lucro operacional de 16.544,82, menos as despesas de juros, que teve quando vendeu, quando comprou, e as receitas de juros, que teve quando vendeu, quando comprou, além das receitas de variação cambial, que foi de 31.500, dando um total de lucro de 60.494,34. Esse lucro já vai vir aqui, ó, para o nosso balanço. Vai entrar aqui na reserva. Eu já tinha uma reserva, e aí vai somar com essa reserva. E tem que fazer todos os outros lançamentos. Bancos têm que fazer as continhas de quanto ficou, ajustar bancos de moedas estrangeiras depois de aumentar o valor do dólar. A aplicação financeira vai aumentar o valor também com o rendimento. Duplicatas a receber diminuiu, porque a gente já recebeu algumas duplicatas. Clientes com moedas estrangeiras também aumentou, porque aumentou o dólar. Mercadorias para revenda diminuiu, porque a gente vendeu metade do estoque, então diminuiu para metade, junto com o seu AVR, que também diminuiu pela metade. Mercadorias de importação aumentou, porque aumentou o dólar. E aluguel apropriado diminuiu de 5.400, porque diminuiu. A gente já usou esse mês um terço do aluguel. Aí as aplicações vão ter aqui, ó. VJ tá em 30 mil. E aquela diferençazinha dos 900 e pouco, que tinha valorizado com rendimento, mas o mercado está em 30 mil, vai entrar aqui em ajuste de avaliação patrimonial. O da VG já entrou na DRE, que nem a gente viu ali, e ela agora está em 21 mil. E o da Amora, que é SA, ela estava valendo 32 mil no total. Só que aqui continua 31.846, porque esse A não vai mudar o nosso balanço, mesmo que o mercado esteja em outro valor, olha só. Não foi para 32 mil, vai continuar esses 31 mil. Veículos aumentou a depreciação e o equipamento também. Fornecedores, não mudou nada. Contas a pagar. Fornecedores de moeda estrangeira aumentou, porque aumentou o dólar. Salários a pagar foi naquele lançamento que a gente fez. E o financiamento agora só está em 100 mil. Antes nem tinha, né, financiamento. É porque estaria aqui em 150 mil. Só que a gente já pagou a parcela de 50 mil. Então agora só ficou 100 mil com os encargos financeiros. E é isso. O PL vai continuar praticamente o mesmo. Teve aquele ajuste aqui de avaliação e também a reserva que veio da DRE. E aí, somando tudo, vai bater. E essa foi a nossa primeira questão. Posteriormente, gravarei a segunda questão e mandarei para vocês também. Obrigada, gente. Qualquer dúvida é só mandar sobre qualquer coisa. E é isso. Boa sorte, muito obrigada.